Ei, Cássia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom, Tudo bem? Tudo bem? Então vamos começar. Bom dia, né? Um prazer e uma honra para mim estar coordenando essa mesa, convite do Lucas, né? Eu sou a Regiana, sou psicóloga e candidata pela SBPMG. E hoje, né, quem vai conversar conosco sobre o filme, né, Tudo em Todo Lugar e ao Mesmo Tempo, é o Flávio Pimentel, que é psicólogo pela PUC Minas e psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, e o Lucas Silva Santos, que é psicólogo, psicanalista, membro também da sociedade, coordenador do Cinema e Psicanálise, representante da sociedade na Comissão de Estudos Psicanalíticos sobre Racismo e Práticas Antirracistas da FEBRAPSE, desculpa. E, para começar, né, o Flávio vai fazer uma introdução, né, sobre a discussão. Isso aí, tá legal, Regiane, obrigado. Bom dia a todo mundo. Antes de começar, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para falar desse filme. Eu preparei um texto para a gente, tá? Então, vamos lá. Cinema e psicanálise, tudo em todo lugar e ao mesmo tempo. Assistir a tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para mim, foi como estar na praça de alimentação de um shopping lotado. Movimento, barulho, agito. Somos colocados diante de um excesso, a começar pelo próprio título do filme. Excesso pulsional, consonante com o nosso tempo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá. Numa infinidade de histórias, personagens, imagens, o filme vai do drama à ação, passando pela comédia e ficção científica, num passeio pelo mundo interno da personagem principal, Evelyn, abrindo portas, fendas, para pensarmos em sofrimento psíquico no âmbito das relações familiares, sobretudo entre mãe e filha. Numa cultura marcada pelo declínio de instituições fortes, ou dito de outra forma, pelo declínio da função paterna, menos verticalidade, mais horizontalidade, o excesso pulsional aparece como consequência de uma insuficiente função simbolizante. Falta palavra, sobra ação. Tudo em todo lugar me fez pensar num livro dedicado a falar de duas formas de subjetividade que pertencem ao campo da psicopatologia contemporânea, psicanalítica. A subjetividade neurótica e não neurótica. O livro é de autoria de Marion Minerbo e se chama Neurose e Não Neurose. Nele, a autora esclarece que essa organização, essa ideia de não neurose, ela foi trazida pelo André Green. A autora sustenta a ideia de que cada cultura determina formas de subjetividade, sendo a neurose uma forma de subjetividade relativa a uma civilização marcada por instituições fortes, como eram as do século XIX, a aurora da psicanálise. A não neurose, por sua vez, seria uma forma de subjetividade emblemática de uma cultura cujas instituições estariam fragilizadas. Na cerimônia do Oscar, prêmio mais importante do cinema mundial, quando vemos o ator premiado dar um tapa na cara do apresentador, acredito que temos uma boa amostra da tese defendida por Minerva. Falta palavra, sobra ação. Muitas vezes, numa ação marcada pela violência. O filme começa com a família, pai, mãe e filha, refletida no espelho, aparentando harmonia, felicidade. E, na sequência, o espelho não reflete nada, sugerindo vazio e distanciamento entre eles. Então temos a personagem principal, Evelyn, apresentando sinais de estresse diante de múltiplas tarefas domésticas, familiares, profissionais. A despeito do caos narrativo, o filme apresenta uma linearidade, sendo dividido em 3 partes. Tudo, parte 1,
em todo lugar, parte 2, ao mesmo tempo, parte 3. Nesta parte 1, temos a exposição de toda a conflitiva familiar observada no âmbito das relações entre os seus membros, acentuada pela chegada do avô e pelo problema enfrentado com a Receita Federal. Na Anatomia da Mente, a personagem da auditora parece representar algo da ordem de um superego tirânico, cruel. Até a eclosão deste caos narrativo trazido pelos multiversos, cito algumas cenas emblemáticas deste início com o intuito de destacar alguns pontos para a nossa discussão. A dificuldade do marido, Waymond, em conversar com a esposa e já com papel de divórcio assinado. A atitude de Evelyn diante do pai, temor e obediência ao preparar sua comida. O encontro das 3 gerações, avô, filha e neta. A filha não quer desagradar o pai com a informação de que a neta tem uma namorada. Joy, filha de Evelyn, se sente rejeitada diante disso. E na cena seguinte, quando Joy está no carro, temos a impressão de que ela espera que a mãe lhe diga algo que pudesse lhes aproximar. E então Evelyn diz que a filha precisa emagrecer. Mais uma vez, a marca da rejeição aparece na interação entre as duas. O tudo que nomeia essa primeira e mais extensa parte do filme nos aponta para um cenário de onipotência, de busca por uma impossível plenitude narcísica. E temos uma amostra disso quando, logo no início, na entrevista com a auditora, sugere-se que Evelyn seria professora, cantora, terapeuta de Watson, treinadora vocal. Na subjetividade não neurótica, nos diz Minerva, a realidade é criada a partir da fantasia. Numa linguagem bioniana, o neurótico não alucina o mundo, algo que pode acontecer com o não neurótico, quando ele vê a realidade de uma forma que a torna intolerável. A eclosão dos multiversos no filme se dá no momento em que Evelyn está no prédio da Receita Federal, vivendo o conflito com a filha, o reencontro com o pai, o risco de perder o negócio e tendo o marido às voltas com os papéis de divórcio. Uma leitura possível nesse exercício lúdico, criativo e, ao mesmo tempo, sério, de usar um filme para estudar psicanálise, seria entender o surgimento dos multiversos como uma ruptura com a realidade, em função da angústia que é despertada na personagem, Evelyn. A função realitária, dentre as inúmeras funções egóicas, permite ao sujeito, quando bem constituída, reconhecer que a realidade não se dobra a seu desejo, nem pode ser criada a partir de sua onipotência. Quando essa função realitária está bem desenvolvida, a representação do objeto não é absoluta, permite sutilezas, contrastes. O sujeito não se desorganiza psiquicamente em função da complexidade do objeto, algo que não acontece no universo da subjetividade não neurótica, onde o sujeito só apreende extremos. É tudo ou nada. O mecanismo de defesa, de destaque aqui, é a cisão. Ela impede que a realidade seja apreendida em sua complexidade, com suas nuances. Nessa primeira parte do filme, Waymond só é percebido de 2 maneiras por Evelyn e seus multiversos. Ou é marido bunda mole, ou é marido fodão, nas palavras da própria personagem. Ainda no campo das funções egóicas, destaco a função simbolizante e seu papel na criação de símbolos, atribuindo sentido à experiência de si e do mundo. Essa função é realizada pela mãe, num primeiro momento, ali com seu bebê, e isso permitirá com que a criança se desenvolva, com que a criança desenvolva a sua própria capacidade de simbolização. Segundo Minerva,
A presença ou a falta do símbolo para a ausência é um divisor de águas entre a subjetividade neurótica e a não neurótica. O neurótico, diz ela, maneja bem o símbolo que presentifica para o psiquismo o nada, o negativo, aquilo que não está. Na primeira parte do filme, a começar pelo nome, o ideal, a ideia de completude, perfeição, parece acompanhar os personagens como se não houvesse outra possibilidade, ou seja, parecem não conseguir assimilar a falta, a castração simbólica, inerente à condição humana. Cito algumas falas dos personagens que podem nos ajudar a entender isso. Abro aspas. A cada momento que passa, você teme ter perdido a chance de ter sido mais na vida. Outra, você pode vir comigo e usar todo o seu potencial. Você tem a capacidade de acionar todo o conhecimento, emoções, habilidades, lembranças de outra vida. Eu vi como minha vida seria sem você, e era linda. Outra fala, havia uma criança que era a mais talentosa de todas. Fecha aspas. Essa condição de simbolizar a ausência é uma construção gradativa, para a qual a função materna tem papel central, dentre outros fatores, claro. Tomando Winnicott como referência, Minerva nos diz que, abre aspas, a mãe não pode ser onipresente e nem pode se ausentar excessivamente, além do tempo que a criança consegue manter a imagem dessa mãe viva no seu psiquismo, fecha aspas. Nessa forma de subjetividade, marcada pela incapacidade de simbolizar a ausência, a falta é vivida como uma presença má e persecutória, lançando o sujeito num vazio de significação. A angústia de separação é permanente. Waymond fala para Evelyn, quando esta o indaga sobre as intenções de Joy, Jobu. E ele fala, só sabemos que ela procura por você, procura pela mãe. Né? Gente, se eu estiver indo devagar demais ou rápido demais, vocês me avisam. Viu, Regiana? Vamos nos deparando com a intensidade da dor psíquica vivida pela filha. Joy. Na medida em que também observamos a relação desta com a mãe, marcada por traumas que remetem às primeiras relações e também à própria história de Evelyn com o pai. Dessa forma, o filme nos dá a chance também de pensarmos questões transgeracionais e suas influências no psiquismo. Waymond fala para Evelyn, você viu o potencial dela, da filha. Então fez ela ir além dos próprios limites. A mente dela se fragmentou. Angústias e defesas primitivas como resposta a uma maternagem marcada pelo excesso. O filme vai indicando, nessa primeira parte, uma mãe excessivamente crítica, severa. A primeira cena em que Evelyn vê a filha como Jobu, ela diz, você está ridículo. E na sequência, quando Jobu ataca o policial e aparece com sangue na boca, ela diz para a mãe, é ketchup, não precisa preocupar, é orgânico. Uma fala que nos remete a um modo de interação entre mãe e filha, caracterizado por sentimentos de controle e intrusão, que costumamos ver no campo dos transtornos alimentares. Joy, Jobu, ainda oferece uma boa ilustração a respeito das patologias relacionadas ao sofrimento narcísico, sobretudo as patologias do vazio com feitio melancólico. Diz ela, fiquei entediada, então coloquei tudo numa bag, numa rosquinha. Quando você faz isso, você se dá conta da verdade. Nada importa. Mais uma vez, é o tudo ou nada característico dos distúrbios na constituição do narcisismo. E a bagel, a rosquinha, com o seu formato de zero, surge como símbolo desse vazio,
do desinvestimento característico da pulsão de morte, além de ser mais um elemento que pode nos remeter a um quadro de distúrbio alimentar, compulsão a comer, como solução, entre aspas, ao desamparo. Essas saídas frente ao desamparo, marcadas por um excesso, revelam aquilo que Minerva chamará de miséria simbólica, caracterizada por um déficit do laço simbólico necessário para ligar a pulsão. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme de muito movimento, ação, que parecem estar a serviço de buscar saídas frente a uma história de sofrimento e, portanto, revelando-se como um drama. Um filme do nosso tempo, no qual a dor mental e as possibilidades de expressão da subjetividade ficam camufladas sob o ritmo frenético de comportamentos que parecem buscar o estímulo à sensorialidade corporal somática. Tudo isso envolto numa atmosfera de humor um tanto pueril. Minerva fala em comportamentos compulsivos culturalmente determinados. Essa ideia da subjetividade e sua relação com a época da civilização aparece muito forte quando vemos a lógica trazida com os multiversos. Você ter a condição de ser tudo aquilo que poderia ter sido. A contemporaneidade, pelo menos no nosso mundo ocidental, traz inúmeras possibilidades de escolhas. Há liberdade, mas é preciso escolher um caminho e fazer o luto pelos caminhos que vão ficando para trás. Quem não consegue, fica perdido. Waymond, nessa primeira parte, diz algo que parece ilustrar bem o que seria o mal-estar da chamada pós-modernidade, ligada à fragilidade do símbolo e das nossas instituições, outrora fortes e confiáveis. Diz ele, tem algo errado. Até seu café tem um gosto errado. Nossas bases estão desmoronando. Ninguém confia mais nos vizinhos. Você passa as noites pensando como podemos voltar ao que era. A busca por performance, perfeição, parece surgir como uma marca da contemporaneidade. No filme, aparecem expressões como ser a melhor versão de si mesmo. Uma fala brega que surge como produto destes manuais de autoajuda que encontramos por todo lado. O próprio nome da filha, Joy, alegria, parece denunciar as expectativas da mãe sobre ela. Evelyn parece projetar em Joy frustrações decorrentes de suas exigências narcísicas não alcançadas, num movimento de repetição dos próprios traumas vividos com seu pai. Cito um artigo que aborda este fenômeno transgeracional. Abro aspas. O indivíduo expulsa dentro de si o próprio fardo, as partes alienadas, clivadas de si mesmo, e as coloca em alguém narcisicamente selecionado, da geração seguinte. Essa identificação projetiva liberta o representante dessa geração, enquanto escraviza o representante escolhido da geração seguinte. O artigo em questão, Transgeracionalidade, sobre silêncios, criptas, fantasmas e outros destinos, publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, em 2017, é de autoria de Anna Trachtenberg. Ela nos diz que, abre aspas, várias situações podem destruir a capacidade e função parentais. Lutos não elaborados, segredos, histórias lacunares, histórias de violência, vazio, migrações, fecha aspas. O filme também nos apresenta essa condição tão atual, né, da migração. O trauma pode ser compreendido num contexto onde não se encontra no psiquismo do sujeito uma rede de representações favoráveis a contornar, sustentar com o simbólico aquilo que é vivido de maneira abrupta, intensa, excessiva. O acontecimento traumático fica de fora dessa rede.
e, portanto, impedido de ser elaborado e fadado à repetição. Algo mostrado à exaustão no filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou a compulsão à repetição. O acontecimento traumático precisa entrar na rede de significações de Trachtenberg, que faz um alerta que parece ter sido escrito sob medida para o que vemos no filme. Abre aspas. Os sobreviventes dessa violência buscam proteção para tentar sobreviver psiquicamente, para levar uma vida normal. Fazem uso da desmentida, cisão e da clivagem do ego. Viver em mundos superpostos ou paralelos é um recurso de sobrevivência. Fecha aspas. Na segunda parte do filme, Em Todo Lugar, assistimos a uma espécie de virada de jogo. Mãe e filha começam a conversar de maneira nova. Diálogos mais profundos, atitudes menos defensivas, mais empatia, permitindo compreensão e esclarecimentos. Não só com a filha, mas também com o pai e o marido, assistimos Evelyn num movimento de aproximação. Nessa segunda parte, os traumas parecem ganhar espaço nessa rede de significações de que fala Trachtenberg, num movimento impulsionado por um aparente aumento da capacidade empática dos personagens. Corrucci trouxe grande contribuição à clínica psicanalítica quando destacou a empatia como um instrumento fundamental da ação terapêutica. Joy Jobu diz para a mãe: só queria alguém que visse a mesma coisa que eu vejo, que sentisse a mesma coisa que eu sinto. Evelyn tem um ataque de fúria, tal qual Jobu Tupac. Ela entra no mundo da filha, na rosquinha. Ela se deixa impregnar pela carga bruta, destrutiva, carregada de dor psíquica de Jobu, num gesto de aproximação que se torna possível na medida em que ela é capaz de absorver e transformar essa dor em conteúdo simbólico, função alfa descrita por Bion. E é o que acontece. Na sequência, mãe e filha aparecem conversando. Aparecem como pedra. Outra imagem precisa para representar o nada da pulsão de morte. Mãe e filha juntas, vivendo lá no osso, né, na pedra, se aproximando. A conversa tem um tom diferente do que vemos acontecer na primeira parte. Ela vem destituída do colorido onipotente, do tudo. Elas falam das descobertas humanas que nos fazem ver que somos muito pequenos, insignificantes frente ao cosmos. Algo como se assistíssemos à angústia de fragmentação, aniquilamento, dar lugar a um outro tipo de angústia, castração, essa mais elaborada, que permite ao sujeito, uma vez que aceita que não se tem e não se é tudo, criar, viver criativamente, como nos ensina o Winnicott, né, a partir da falta que é inerente à condição humana. As conversas de Waymond com Evelyn, nessa segunda parte, parecem ter um alcance profundo no psiquismo dela. Constatamos uma mudança psíquica, tal qual o paciente, identificado com um analista empático, é capaz de introjetar essa função em seu próprio psiquismo. Evelyn parece fazer o mesmo, internalizando a doçura de Waymond. Ela diz: estou aprendendo, ela diz a ele, estou aprendendo a lutar como você. Na luta de Evelyn, aprendida com Waymond, ela passa a agir como o sábio, descrito por André Comte Sponville em seu pequeno tratado das grandes virtudes. Abre aspas. O sábio age com humanidade e doçura e se recusa a destruir e a devastar. Age numa coragem sem violência, numa força sem dureza, num amor sem cólera. Fecha aspas. A doçura, uma das virtudes tratadas por Sponville, é definida como uma virtude integral,
o meio termo entre dois defeitos, que são a irascibilidade e a frouxidão. O homem doce ocupa o meio entre o homem colérico, difícil e selvagem, marido fodão, e o homem servil e tolo, marido bunda mole. Assim como a insatisfação é considerada a marca da histeria, a rejeição pode ser pensado como a marca distintiva do borderline, ou da subjetividade não neurótica, na não neurose. Evelyn passa a aceitar a filha. Ela diz, não tem problema ela ser assim. Eu sempre vou querer ficar aqui com você, em meio a tantas outras coisas que eu poderia ter feito. Mais uma vez, indicativo da condição de elaborar a falta, simbolicamente, aceitando sua condição humana de cassação. Num artigo chamado Quando o Perdão Pode Curar, indicação do nosso Lucas, também da Revista Brasileira de Psicanálise, o autor Érico Andrade faz uma articulação entre os conceitos de fantasia, identidade e o ato de perdoar a si mesmo, que nos permite pensar nesse movimento de aceitação de Evelyn, não só da filha, mas, sobretudo, de si mesmo. Ele entende o perdão como um ato de abrir mão de certas pretensões narcísicas, numa ação de desbotamento da própria identidade. Um movimento de voltar a si mesmo, colocando em xeque aquilo que fantasmaticamente nos define. Não é sair de si, mas conseguir sair de certa fantasia, para se dirigir a outras possibilidades de ser si mesmo que nos habitam. A respeito da fantasia, ele traz uma definição apurada com o que assistimos no filme. Abre aspas. A fantasia se liga a tudo aquilo que envolve a negação da dimensão contingente da existência. A fantasia é o desejo de viver uma imagem que não acaba, que não se corrompe, porque não tem matéria. A raiz de nossas fantasias é o desejo de não ser devorado pela contingência do tempo, que somos desde sempre. Fecha aspas. A luta que mãe e filha travam, em que a mãe aparece de braços abertos para a filha, assim como outras lutas com personagens dos multiversos mentais de Evelyn, já marcadas pela doçura ou capacidade simbólica restabelecida, oferecem-nos, por meio das imagens, o que seria uma replicação da função materna capaz de ser continente de conteúdos emocionais primitivos. Assim como Freud falou que o sonho é o caminho real para o reconhecimento do inconsciente, entendo os multiversos apresentados no filme ocupando esse lugar, dando forma e narrativa a uma série de conteúdos emocionais primitivos de um ego, no caso o ego, né, da Evelyn, com falhas estruturais graves, usando mecanismos de defesa arcaicos. A história dos multiversos permite também reflexões a respeito dos efeitos daquilo que no mundo acadêmico vem sendo chamado de tecnocultura ou cybercultura na produção de subjetividades. Num artigo chamado Psicanálise, Crueldade e o Coliseu das Massas Digitais, Vanessa Postigo relaciona o território digital a formas de crueldade que surgem com um renovado frescor. Acredito que podemos pensar os multiversos no filme como metáfora para a quantidade exorbitante de informações que recebemos no mundo virtual, assim como as cenas de luta e violência nos permitem pensar no que Postigo irá chamar de novo coliseu, onde as massas digitais se reúnem para odiar e dar vazão à sua crueldade, ensejando novas expressões linguageiras, como linchamento virtual, haters e cancelamento e outras.
vivendo talvez no que possa ser chamado de século do narcisismo, presenciamos hoje um vale tudo na busca de um like, na busca por um like, né? Um não, vários, né? Que muitas vezes é vivido como objeto de gratificação de narcisismos mal estruturados. O filme representa isso, ao meu ver, com os comportamentos bizarros necessários para o salto multiversal, né? Metáfora para a ilusão de onipotência que o número de seguidores e likes parecem oferecer nesse território. Chegamos ao fim dessa primeira parte, né, intitulada Ao Mesmo Tempo. Ainda no rastro das novas tecnologias e os efeitos, sobretudo das redes sociais no nosso psiquismo, penso que temos a alteração significativa da nossa relação com o tempo. Parece não existir mais a espera. Tudo está preenchido. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O tempo de chegada do elevador, do ônibus, do analista até abrir a sala do consultório, é logo preenchido pelo salto multiversal proporcionado por um Wi-Fi. Por outro lado, o filme termina numa costura do tempo passado com o presente, apontando novas possibilidades. O nada importa que a filha fala para a mãe, no auge do seu sentimento de rejeição, é o anúncio da pulsão de morte. O nada importa que a mãe fala para a filha, quando elas conseguem se reaproximar, é anúncio da pulsão de vida. Na cena final, a família parece integrada, mais organizada e confiante. A figura da fiscal já não surge como metáfora para os terrores impostos por um superego cruel, oferecendo-nos, talvez, uma sensação de termos embarcado numa jornada de um ego em busca de reestruturação. Obrigado, pessoal. Lucas. Muito bom, Flávio, te ouvir. Sensacional. Quero agradecer a presença de todos vocês, mas principalmente do Flávio, de ter topado estar aqui com a gente hoje, né? Essa vida turbulenta, né, do consultório, de pouca disponibilidade de tempo, né? E todas as outras questões também da vida. Mesmo assim, o Flávio se dispôs a estar aqui, né, e elaborar esse texto brilhante, né? Obrigado, Lucas. Imagina, meu amigo. Eu fiquei pensando, te ouvindo, e vocês estão aqui ouvindo o texto brilhante do Flávio, e a minha experiência vai além dessa, porque nós temos um laço afetivo de amizade há anos. Então, é meu amigo também, Paulo. E eu acho que o filme fala muito sobre isso, né? A arte, a cultura, ela tem essa função tão necessária, principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo, da vida, né? Do afeto, de trazer vida para as nossas vidas. E eu acho que o filme ele trabalha disso em diversas camadas brilhantes, assim, brilhantes. Né? Esse filme, quando eu assisti, eu fiquei muito impactado pela criatividade dos diretores, né? Eles se chamam The Daniels. E são dois jovens diretores. E a gente tem uma sensação assim, o que está acontecendo aqui, né? E as coisas vão acontecendo e de repente, você é tomado por um monte de sentimentos e ideias que eu entendo que o Flávio sintetizou perfeitamente com essas posturas teóricas que ele fez, né? O Flávio ele faz parte da Comissão do Cinema e Psicanálise também, e a gente, nas nossas reuniões, pensando quais seriam os filmes, né? Eu sugeri esse filme, e a princípio eu tinha pensado num formato um pouco diferente da gente trocar uma ideia sobre esse filme de uma forma mais livre, assim, o que cada um pensou, o que cada um sentiu
Mas eu acho que o filme convida para isso também, né? Que desperta tanta coisa na gente, que desperta uma vontade de falar mesmo. Assim, ó. Mas a gente pode fazer isso daqui a pouco, né? Tem um podcast que eu gosto demais. Ele se chama Enquadrando. Fica a dica para vocês aí. Eles fizeram um episódio sobre esse filme e é muito rico. E eu trouxe alguns, só para a gente introduzir um pouco desse bate-papo aqui. Eles começam apontando assim, como que é difícil fazer um filme desse jeito, pelas costuras, né? Só que mesmo sendo complexo, os diretores conseguiram construir uma narrativa que permite que a gente entre nessa história. E a complexidade dos personagens também, né? Todos os três ali da família, todos têm uma complexidade profunda também. E mesmo assim a gente consegue embarcar nessa complexidade, né? Tem um aspecto interessante que eles destacam também sobre a metalinguagem no filme, né? A Evelyn, um dos universos da Evelyn, ela é uma atriz de Hollywood muito famosa. E a Michelle Yeoh, ela é uma baita de uma atriz, né? Ela ficou muito famosa com o Tigre e o Dragão, mas ela é muito reconhecida. E esse universo, ele faz um contraponto, que é o universo em que ela não casa, né? Ela escolhe não casar com o Raymond, e faz um contraponto. E ela é muito rica, muito famosa, né? E faz um contraponto com o universo das pedras, em que é um universo em que a vida não teve condições favoráveis para surgir. É como se fossem esses dois universos, um contraponto com o outro, né? Um outro aspecto que o pessoal está enquadrando, que eles destacam, que eu quero também trazer para vocês, é que aquele universo das salsichas, né, dos dedos de salsicha, que a gente fica chocado, ele também sintetiza um outro elemento do filme, que é mais ou menos assim, olha, não vamos tentar entender, vamos vir ver, vamos sentir, vamos experimentar, né? O Flávio estava trazendo essa questão, né, da como que o filme, no princípio, de certa forma, faz uma apologia à cultura da não falta, né, do sucesso. O filme ele faz várias referências a muitos outros filmes também, principalmente ao Matrix, né? A busca do Alpha Waymond pela escolhida, né? Tipo, o Neo, né? É o escolhido, que ele vai indo de universo a universo tentando encontrar a Evelyn certa. Mas o filme ele tem um aspecto na comédia que eu acho sensacional, que ele vira para ela e fala assim: você é a escolhida porque você fracassou em tudo que você fez. Então, é como se, ao mesmo tempo que traz essa busca pela perfeição narcísica, também traz esse contraste assim do oposto disso, né? Eu acho isso sensacional, sensacional. E que Lucas, esse tudo e o nada, eles andam realmente muito lado a lado, né? Então Exato. são falas, sobretudo na primeira parte do filme, que né, acaba sendo a parte mais extensa, que remetem o tempo inteiro a essa coisa do nada, ou seja, você fracassou em tudo, né? E aí, de repente, em função disso, você vai ser tudo, né? Você vai ser o melhor, né? Você vai ter a sua performance aumentada em 100%, né? E essa ilusão, né? Dessa Exatamente. plenitude narcísica, né? Que é uma ilusão. É. Eu entendo esse filme, se eu fosse sintetizar numa frase, qual que é a principal mensagem para mim desse filme? Eu vejo tudo em todo lugar ao mesmo tempo como uma jornada para o perdão, através da compaixão, da empatia, da gentileza, principalmente, né? Eu vejo dessa forma, assim. Ah, e aí eu fico emocionado sempre que eu só tinha visto esse filme uma vez, e aí eu fui rever para o nosso encontro aqui, e me emocionou demais a cena da pedra, né? Porque ela acontece no momento em que a Joy consegue colocar a mãe dentro da rosquinha da depressão,
da melancolia, da pulsão de morte. E aí a mãe escuta o marido, né, que diz assim, nos momentos em que a gente não está entendendo nada, a gente tem que ser gentil. E ela faz esse trabalho de tentar buscar esse perdão dela própria. E ela entra no universo que é esse refúgio, esse mecanismo defensivo da Joy, o universo onde a vida não teve condições favoráveis para existir. Ou seja, a ausência de vida, a gente pode pensar nessa pulsão de morte total. Só que aonde é tudo árido e pedra, ela consegue se aproximar da filha. E a filha está aberta para ela. E a filha diz, eu esperei tanto tempo para você me mostrar um caminho que eu não consegui ver. E aí ela diz algo assim, né? Ela fala um palavrão, e aí a mãe fala, olha a linguagem, olha a boca, né? Tipo assim. E aí ela, sério, mãe? E ela fala, é uma piada. E elas começam a rir. E tudo isso em silêncio, né? Eu acho sensacional. Assim. E aí, no humor, as duas conseguem se aproximar. As duas conseguem se conectar. Então, né, onde não tem a menor condição de vida, ela consegue trazer vida. Essas coisas engraçadas da vida, né? A gente recebe com frequência essa revista de psicanálise, né? E tem várias que eu nem abro, porque tem tanta coisa para a gente ler. Aí eu, lá no consultório, eu vi sobre compaixão. Deixa eu ver. E aí, o texto que eu abri foi esse texto que o Flávio leu. Eu li o texto e falei, nossa, tem tudo a ver com o filme, deixa eu ler essa revista. E aí eu fui ler a revista, tem vários artigos que nos ajudam muito a entender esse filme, assim, muito. Eu vou trazer alguns recortes só para enriquecer essa nossa conversa aqui, né? Por exemplo, tem um texto que chama O Paradoxo da Agressão nos Laços do Eu, do Rones Magdaleno Júnior. É um texto que ele começa falando sobre a agressão. Já de cara, ele fala da etimologia da palavra agressão, que é ir em direção a para destruir. E a gente vê isso, né? A, a Joy, ela tem toda essa carga agressiva, né? Então, ela está buscando destruir, mas ao mesmo tempo que é um movimento de destruição, é um movimento de encontrar, né? De buscar. Eu não sei se vocês repararam nisso, ah, no começo e no final, a Evelyn está na mesa assim com todas os recibos, né, que ela tem que levar para a Receita Federal. E em um dos recibos, ela faz um círculo de caneta preta, que é bem parecido com a rosquinha, né? O filme permite a gente fazer diversas leituras. A gente pode tanto fazer uma leitura que o multiverso existe, ou a gente pode fazer uma leitura que tudo se passou na mente da Evelyn mesmo, né? Também. Tudo foi uma criação dela ali, processo. E aí é interessante esses dois símbolos que o filme traz, né? Porque o exército de Obutupac tem a rosquinha na testa, né? Com essa simbologia da destruição, do vazio, do nada, da morte, da depressão. E, no final, a Evelyn usa aqueles Google Eyes, né? Que é a origem disso, está no Eamon, de colocar esses olhos em um monte de objetos para trazer um pouco de graça, de alegria, né? Só que naquela cena ela vai julgando os olhos e é como se ela fosse julgando vida, né? Então fica esses dois símbolos, o símbolo da rosquinha versus o símbolo dos olhos. E aí no universo da pedra, né? A pedra vira e está com os olhos também, né? Que está com vida também. Eu acho sensacional. Olha só, um recorte aqui desse texto do Rones, do paradoxo da agressão, os laços do eu. Ele diz assim, olha só. Ao se reconhecer jubilosamente no espelho como um eu, cria-se a ilusão de uma unificação imaginária de si, que não resiste aos menores movimentos de seu entorno. Ou seja, quando a gente usa o reflexo do olhar do outro
para compor a nossa identidade, a gente cria uma ilusão de uma unificação. Só que essa ilusão não resiste aos movimentos do nosso retorno. Aquele semelhante que sou e não sou eu, que teimosamente insiste em responder à minha demanda de completude, com desencontro ou com excesso desejante, passa a ser causa de uma tendência agressiva, que é a ânsia ambivalente de aproximação e de afastamento, que instaura a essência do ser. A gente pode ver aqui bem a Joy, né? Porque essa busca também, ela busca a mãe nesse desejo de ter essa completude, né? Que está marcado pelo desencontro. Uma mãe, como o Flávio muito bem pontuou, uma mãe excessiva, né? Uma mãe invasiva, uma mãe que, nesse começo do filme, está muito traumatizada pela própria rejeição que ela sente do pai, né? É uma cultura que vem da China, você sabe? Lá tem um controle de natalidade muito rígido. Eles querem filhos homens, não querem filhos mulheres. Até mostra isso, né? Ah, ela é menina. Infelizmente, é menina. E ela, principalmente, uma dor que ela carrega do pai ter deixado ela embora, né? Com o marido. Como assim você me deixou embora? Agora, já passando para pro recorte de um outro texto dessa revista, o texto se chama Notas sobre a Compaixão, da Raquel Borax. Olha só o que ela diz nesse recorte, que bonito. Como se propor a lutar por uma vida ética, na qual haja reconciliação entre o que temos em nós de mais sombrio e a necessidade de manter viva a nossa compaixão pelo humano? É muito bonito, né? Como se propor a lutar por uma vida ética, na qual haja reconciliação entre o que temos em nós de mais sombrio e a necessidade de manter viva a nossa compaixão pelo humano. O filme também nos convida a olhar para essa dualidade, né, que nós temos aqui, do bom e do ruim. Se a gente não faz um processo de integração, a gente fica completamente cindido em multi-universos das nossas identidades, né? Olha essa frase que bonita. A compaixão é frequentemente ignorada por aqueles que carecem da tolerância necessária à frustração para se fazer dialogar dentro de si aspectos cindidos. Ou seja, em outras palavras, quem tem baixa tolerância à frustração em não saber o que encontramos no diálogo dos nossos lados sombrios, é muito difícil ter compaixão. Muito difícil ter compaixão. Deixa eu dar uma acelerada aqui que eu quero conversar com vocês também. Ela traz também uma fala da capacidade de ter empatia, né, do Winnicott. Olha só que legal, ela diz assim: o fluir no self e a composição da identidade de um ir adiante em vez da destruição e do recolhimento, né? Que ela destaca essa capacidade de empatia, né? A gente consegue ter empatia quando a gente sente esse fluir no self, né? Ir adiante, né? Um outro recorte aqui que eu acho importante que ela traz também, olha só, a necessidade da presença que sustenta e contribui precisa ser empreendida a partir da verdade, da fé, da confiança e da esperança, para alcançar as experiências que possibilitam um convívio com a própria verdade, seja ela qual for, constituindo um ponto de apoio para um viver e sentir que a vida vale a pena. E aí a gente tem uma composição interessante no filme, né? Porque a Evelyn traz essa mágoa do pai que deixa ela ir embora, sentindo que não tinha valor para o pai. E no final a Joy fala assim: deixa eu ir embora. E ela fala: tá, você pode ir embora. Tudo bem. Só que ela entende que ela não está reproduzindo o que o pai fez.
Mas ela diz assim, você pode ir embora, mas eu quero que você saiba que eu vou estar sempre aqui. E que está tudo bem a gente não saber o que vai acontecer. Mas eu estou aqui para você, para o que você precisar. Eu acho isso tão, né? Que ela diz assim, olha, é como se ela dissesse assim, é como se a gente pega esse recorte, né? É como se ela dissesse assim, depois de ter passado por toda essa jornada, de ter enfrentado tudo que eu enfrentei, entrar em contato com esse lado sombrio, eu aceito que eu não consigo saber de tudo. E a gente pode conviver mesmo assim, nas nossas diferenças, através da gentileza e da compaixão. E aí é interessante a gente também fazer um link de como que a Joy com a Evelyn nos ajuda a pensar até na própria análise, né? Na relação de analista e paciente, né? A Raquel vai dizer, né? Na relação analítica, são inevitáveis momentos em que envolvem destruição. Eu destruo você e você me destrói. Isso diz respeito à experiência e à capacidade de suportar a experiência. Destruir o outro, sobreviver ao ser atacado e poder incluir compaixão, né? Não é possível curar a vida, mas deixar-se contaminar por ela é enriquecedor. Né? E aí a gente tem também um outro texto nessa revista, do Gustavo Dean Gomes, que ele faz uma reflexão sobre a compaixão e a empatia, com Ferenczi, Eric Fromm e Corrucci. Só um trechozinho rapidinho. A possibilidade desse tipo de conhecimento baseado na superação da cisão entre o sujeito observador e o objeto observado requer, é claro, a promessa humanística. Isso é uma fala do Eric Fromm, de que cada pessoa carrega dentro de si toda a humanidade, que dentro de nós somos santos e criminosos, embora em graus variados, e, portanto, não há nada em outra pessoa que não possamos sentir como parte de nós mesmos. Muito bonito, né? Tem esse texto também do Érico Andrade que o Flávio trouxe para nós, né? Quando o perdão pode curar. E olha só, sobre o trauma, eu fiquei fascinado com esse texto. Eu acho esse texto poético, assim, né? Nossa, ele é lindo esse texto, lindo. É de ler e reler várias vezes, várias vezes. E eu acho que ele dialoga demais com o filme, porque aquela cena que o Alpha Raymond explica para Evelyn o que está acontecendo nos multiversos, né? Me faz pensar muito no aspecto que o Érico Andrade traz, de como que o tempo ele é imponderável e caótico, como que a gente não tem controle sobre ele. Isso faz parte da arquitetura do tempo, ele diz assim. Olha só, ele vai dizer assim, em face dos rumos imponderáveis e irreversíveis nos quais existimos como expressão do tempo, muitas vezes o trauma é convertido no mecanismo de defesa egóico para evitar lidar com a imponderabilidade da existência, que pode desalojar a compreensão identitária que guardamos de nós mesmos. A imponderabilidade da existência. Ou seja, às vezes, é preferível a gente usar o trauma para suportar a imponderabilidade da existência, quando a gente tem muito medo disso. É preferível sofrer e manter a ilusão de que somos os mesmos, subjetivados por traumas, a nos libertar de uma compreensão unilateral que guardamos de nós mesmos. É preciso descompreender-se. Eu acho que o filme fala disso. Né? É preciso a gente desconstruir a nossa identidade. O perdão é a tarefa de sair, não propriamente de si, mas de certa fantasia expressa na crença da identidade pessoal, para se dirigir a outras possibilidades de ser si mesmo, que igualmente nos habitam. Né? Perdoar é se desidentificar.
E para finalizar, sobre o perdão, né, e sobre o tempo, né, uma coisa que você falou, Flávio, que eu fiquei pensando, né? Você falou do Wi-Fi brilhantemente também. E é isso, né? A gente vive um momento em que a pandemia fez muito isso com a gente, né? A gente usou esse recurso até para continuar clinicando, né? Mas a relação que nós observamos, né, das pessoas com o celular, né? Que o celular, a gente tem um mundo, um computador extremamente potente e rápido na palma da mão. Isso cria tanta distância, né? Ao mesmo tempo que era para encurtar. Tem uma entrevista do elenco com os diretores no YouTube, muito legal. Muito legal essa entrevista. A Jamie Lee Curtis, que faz a fiscal da Receita Federal, ela tem um momento da entrevista que ela fala pro cara que faz o Amos, fala assim, cara, conta a sua história, porque eu não sei se vocês sabem, ele fez os Goonies, ele é aquele chinesinho dos Goonies lá, né? Ele fez Indiana Jones também. Goonies é um baita de um sucesso, né? Só que depois que ele chegou na juventude, ele não recebeu mais convite para fazer nem teste. Então ele ficou 20 anos afastado do cinema. E aí, depois que ele viu um filme da Michelle, 20 anos depois, ele resolveu ligar para um amigo dele, que era a gente, e falar, eu quero voltar, então. E aí surgiu o teste para esse filme. Na primeira cena que eles gravam, ele vira para a Jamie Lee Curtis e fala, e o que você achou? Você gostou? E ela fala assim, se eu gostei, você está ficando doido? Foi brilhante, foi genial. E ela fala assim, a nossa indústria ela é tão cruel. Como que pode você ter ficado tanto tempo longe sem deixar a gente poder presenciar esse dom que você tem? O filme traz isso também, né? E aí, no final, os diretores perguntam para o elenco, né? Assim, que vocês diriam para a gente fechar? Aí a Michelle Yeoh fala assim, olha, a gente está passando, era pós-pandemia, né? Esse filme é uma mensagem sobre um amor que a gente tanto precisa, principalmente agora, né? Chega, né? Acho que eu já falei demais. Vamos abrir para a gente poder conversar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Lucas. Obrigada, Flávio. De fato, muito instigante as colocações de vocês. Vou abrir para as perguntas. Quem puder ir levantando a mão, eu vou liberando aqui. Mas, já que eu estou como coordenadora, acho que eu vou me permitir fazer breve comentários para começar a discussão da reflexão do Flávio. Me tocou muito, né, isso que ele traz da falta palavra e sobra ação. Acho que no momento que eu estou, né, da formação, muito envolvida com o Freud, eu fiquei pensando na representação coisa para representação palavra, na constituição do nosso psiquismo, né? O quanto que é preciso fazer essa transformação, né? Passar de uma coisa para outra. E ele também me fez pensar que a base é a família, né? Até também pro psiquismo, né? Esse tríade, né? Pai, mãe, filho. E que acho que o filme também vai trazendo isso, né? Que essa base, né? O Freud fala que essa relação ela é fundante, né? Para que a gente se torne neurótico, né? E do Lucas, o que eu fui pensando é dessa mensagem mesmo de amor, o quanto que toca. Também me emocionei muito ao final do filme. Eu pensei que seria uma coisa meio Matrix mesmo, assim, né? Da gente ficar na questão do pensamento, né? Da mente humana, o quanto que ela é capaz, mas é uma mensagem mesmo de amor, né?
e que o símbolo da rosquinha, eu fiquei pensando que também poderia se transformar no terceiro olho, que é essa, né, a expansão da mente, da gente poder ver de uma outra forma, ver mais amplamente, né? E aí também me lembrei do Freud, que ele fala, né, que a psicanálise, né, é uma cura pelo amor, mas não esse amor clichê, né, que igual o Flávio também falou, é nessa coisa de autoajuda, né, que o amor cura tudo, porque o amor cura, mas não de uma forma segregada, né, só amor, não, vem cá, eu vou te abraçar, mas ele vem com dor, vem com ódio, né? Então, assim, o amor é um trabalho, assim, de transformação, né? Um amor é uma cura pelo amor, mas muito trabalhosa, né? Dá trabalho curar pelo amor, né? E aí também me lembrei dessa questão do Wi-Fi, que eu já ouvi, né? Assim, que o Wi-Fi aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? De novo, esse paradoxo. E agradecer, né, a vocês aí pelas essas ampliações desse filme, né, me fez aqui muitos insights, né, muito belo, obrigada. Enfim, quem quiser também comentar. Pessoal, enquanto não aparece, então, só dizer obrigado, Regiana. Lucas, obrigado pelas suas palavras, né, carinhosas em relação a mim. Saiba que a recíproca é muito verdadeira, né? Eu achei legal, gente, porque eu tenho uma maneira assim que eu me sinto mais confortável toda vez que, né, eu tenho essa oportunidade de vir aqui, né, e falar sobre um tema. Eu gosto de me organizar muito escrevendo um texto, né? Então eu acho que a gente fez uma dobradinha interessante, eu e o Lucas, né? Porque eu trouxe um texto um pouco mais bem estruturado, né, com referências, inclusive eu posso passar o texto para vocês. Quem tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail aqui no bate-papo, meu WhatsApp, né? Eu só preciso acertar agora quando a gente escreve referência e, enfim, data, né? Mas a gente fez uma dobradinha interessante, porque de um lado o texto, né, um pouco mais estruturado, e por outro lado o Lucas, com essa paixão que ele tem, né, nesse nosso cinema e psicanálise aqui, com espontaneidade, trazendo passagens quase que num movimento de associação livre, né, a partir do filme, e passagens lindas mesmo, né, Lucas? Profundas, né, teóricas. Então, assim, muito legal, né? E eu acho que é um filme que realmente ele permite a gente várias leituras. Eu acho por isso que ele é muito interessante, né? Eu pensei muito, né, numa síntese a partir de 3 eixos, né? Que é a questão, vamos falar assim, da clínica da família, né? Eu acho que tem uma questão que é dessa tecnocultura na qual a gente está inserido, né? Não é à toa, e de repente a Regiana já aparece falando do Wi-Fi, né? E eu acho que o terceiro ponto é justamente essa condição da nossa subjetividade na contemporaneidade, né? Eu gosto muito da Marion Minerva, ela tem esse livro, que é Neurose e Não Neurose, o nome do livro, né? E eu acho super atual, super assim, esclarecedor, até para o nosso exercício clínico mesmo, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque, de uma certa maneira, eu acho que o filme ele traz um olhar para a nossa contemporaneidade, explicitando uma espécie assim de abalo do eu nas suas vertentes, tanto do ego quanto do self, né? O ego com relação à capacidade simbolizante, isso que a Regiana está trazendo, né? Porque a função egóica, representação coisa, representação palavra, né? O paracitação, quer dizer,
e o self na sua dimensão identitária, né? A possibilidade do sujeito, né, ter ali uma constituição identitária, né, que permita ele seguir pela vida, né, de uma maneira mais íntegra, né, integração, no sentido de integração, que o Lucas deu muita ênfase na leitura dele, do filme, né? Então, essas duas vertentes do eu, né, o ego e o self, que ficam, de uma certa maneira, abaladas, né, por essa contemporaneidade cujas instituições, né, seguem fragilizadas, né? Bom, é isso aí, gente. A gente vai trocando aí, né, com o nosso tempo. Bom, então eu queria falar um pouquinho do que eu senti com o filme. Primeiro, eu adorei escutar vocês, foi ótimo. Mas, né, vou no convite do Lucas, né, de falar do que sentiu ao ver o filme, né, e a minha primeira reação foi de exaustão. Eu fiquei muito cansada, né, assim, foi um filme que eu tive que ver de 2 vezes, assim, eu não consegui ver tudo de uma vez. Porque era muita informação, muita coisa do mesmo lugar ao mesmo tempo, difícil de assimilar, de digerir, que causa um mal-estar. E aí, né, na segunda parte, com os diálogos mais profundos, eu senti assim, um alívio. Né? E eu acho que a cena que me tocou, assim, que eu acho que, ai, que bom que foi por esse caminho, né? Que quando o pai fala da gentileza, de ter mais gentileza, que eu acho que vai de encontro com o que vocês falaram do perdão, do amor, e aí eu acho que é a gentileza com o outro e consigo mesma, né? De como que a mãe, a Evelyn, é muito dura, não só com quem está perto dela, mas com ela mesma, né? De dar conta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, acho que eu queria contar isso, assim, do meu sentimento de exaustão. Mas que foi, né, assim, valeu a pena no final. Me fez lembrar, caso, que eu estava até conversando aqui antes, que os próprios atores, eles não estavam entendendo. Eles estavam completamente confusos quando eles começaram. E os diretores, mas é isso mesmo, vai assim que tem que ser assim, a gente quer essa confusão. E eu acho que essa passagem sintetiza muito, né? Começa tudo confuso, exausto, que eu acho que expressa bem o sentimento da própria Evelyn, né? Essa confusão, essa exaustão. E o sentimento que eu tenho hoje também, né, com essa vida online, né, o tanto que é cansativo, que tem hora que é chato, né, tem hora que é chato, que dá vontade de ficar longe, que dá vontade de sair disso, né, de voltar para um lugar mais tranquilo, né, eu costumo falar muito do silêncio, né, e a gente que trabalha escutando, então, assim, eu valorizo demais o silêncio, de chegar em casa, de não ter barulho, sabe, de entrar em contato comigo, porque é tudo muito barulhento, é muita coisa, né, e como que às vezes a gente ainda traz isso para dentro com as redes sociais, que é 24 horas, né, 48 horas. Que é adoecedor, né? Se a gente não para e pensa sobre isso, a gente adoece mesmo. Uhum. É de romper mente, né? Com certeza. Você ia dizer, Marta? Eu queria dizer, eu senti coisas parecidas com o que a Cássia compartilhou, né? Por um momento, durante o filme, a hora que tem aquele que está, né, acontecendo todo o caos, eu pensei, gente, eu não vou ver esse filme mais, não estou entendendo nada, o que está acontecendo, eu não estou entendendo por que eles escolheram esse filme. Nossa, que irritação, fui ficando cansada. Mas aí eu confiei muito na indicação, falei, não, eu estou assistindo um filme da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, que me recomendou. E com certeza isso vai fazer sentido. Eu não vou parar de ver, eu vou continuar. Então, consegui, acho
bacana, assim, essa condição de aguentar, né, o caos e acreditar que depois alguma coisa vai acontecer que vai fazer mais sentido. E eu fiquei pensando com a fala de vocês, tanto do Flávio quanto a sua, Lucas, o quanto que existem inúmeras maneiras de falar de amor, né? Como que de um filme desse a gente pode destacar tantas situações em que a gente percebe a condição amorosa. Então, eu fiquei muito tocada, muito sensibilizada, muito feliz de ter assistido o filme, eu não sabia, não conhecia, e muito feliz de estar aqui assistindo vocês, ouvindo, né, o que vocês trazem, querendo muito ler todos os textos que vocês mencionaram. Então, eu vou continuar, já anotei o podcast que você fez referência, já anotei a entrevista lá do YouTube e fiquei muito, muito tomada pelo filme, pelas discussões, pelo que vocês disseram, e acho que é uma coisa que vai render muito, muito. É uma coisa que dá para você ficar em contato por muito tempo, né? E sentir também, assim, a reafirmação da minha paixão pela psicanálise. Com isso que aconteceu, eu reafirmo para mim mesmo, né? O meu compromisso, a minha vontade de saber mais, a minha satisfação por ter escolhido esse caminho. Então, eu quero parabenizar vocês dois, parabenizar pela escolha, e estou bem satisfeita, bem feliz. Bom, eu fico muito feliz, viu, Marta? Muito feliz mesmo. Obrigado, Marta. Fiquei pensando no outro ponto que eu queria trazer também, que o filme também traz um debate sobre o pai e a mãe, né? O avô, no caso, né? E a Evelyn. Em um dos textos que eu fiz os recortes, tem uma outra fala do Erich Fromm, em que ele faz essa análise do indivíduo patricêntrico e o indivíduo matricêntrico, ele chama assim. E olha só que interessante que ele diz. Podemos dizer que o indivíduo patricêntrico e a sociedade é caracterizado por um complexo de traços em que predominam 2 pontos. Superego estrito, sentimento de culpa, amor dócil pela autoridade paterna. Então, o pai tem que ser respeitado, a gente tem que ser dócil, né, pela sua autoridade. Desejo e prazer em dominar os mais fracos. Aceitação do sofrimento como castigo pela própria culpa e deteriorada capacidade para a felicidade. Isso numa sociedade patricêntrica. A gente vê isso, né? No começo, o pai é a grande figura forte, né? Que subjuga o mais fraco. O pai é esse sentimento de culpa. Você tem que sofrer, você não pode ser feliz. Já o complexo matricêntrico, por outro lado, é caracterizado por um sentimento de confiança otimista, um amor incondicional da mãe, muito menos sentimento de culpa, uma capacidade de prazer e felicidade maior, com esse ideal de compaixão materna e amor pelos fracos, pelos que precisam de ajuda. Quando a mãe potencializa ela como mãe, ela ajuda não só a Joy, como todo mundo ali na luta final, fazendo tudo que o pessoal quer para ficar feliz. O que mais, gente? Quem mais quer falar algo? Falar com vocês. Essa é a nossa 31ª edição do Cinema Psicanálise. Tempo já, né, Cláudio? 31 edições já. Muito tempo, Lucas. Muito tempo. Que legal, né? Eu achei o filme bem psicanalítico também, porque acho que ele mostra, né, essa ressignificação, né, que a psicanálise pretende, né? A cena em que eles estão lá na lavanderia e a filha vai embora para o carro e a mãe a chama. E aí ela fala que ela está gorda, então ela acaba afastando, né? A gente espera que vai ter uma aproximação. No final do filme,
elas ressignificam, né, essa vivência. A mãe, de fato, pode, né, se aproximar da filha, né? Então, achei, assim, muito, muito tocante, né? Assim, muito psicanalítico mesmo. Enfim, não sei se os diretores têm acesso, né? Mas aí eu me lembro que o que se parece com a vida é psicanálise, né? Então, não precisa ser algo teórico, né? Tá ali na vida, a gente vai identificando, né? É. Ô, Marta, você tinha pedido as referências, está nessa revista brasileira de psicanálise aqui. Eu não sei se você consegue ter acesso a essa revista, talvez a Diana possa nos ajudar sobre isso. É o volume 56, número 2 desse ano, certo? 28º Congresso Brasileiro de Psicanálise, sobre a compaixão. Eu acho que eu consigo acesso, sim. Beleza. Obrigada, Lucas. Imagina. Mas ninguém quer falar? Eu Aí, quero ó, falar só mais uma coisinha. É a porque a Diana, gente... Só um a Diana falou pouquinho. a Diana falou que pode digitalizar e te mandar, mano. Ah, que bom. Assim fica melhor mesmo. Mas só mais uma coisinha. Eu sei que não dá tempo de discutir tudo e ver tudo. Não dá para a gente comentar tudo. Mas eu fiquei impressionada também com o filme, que no final, o pai aparece como... aparece... Não, o pai da atriz lá, aparece, da Evelyn, aparece com uma feição mais doce, se junta a eles, está mais sensibilizado. Também esse pai ressignifica, né? Verdade. Muito interessante, assim, isso me chamou a atenção. Porque ele é um idoso, ele na condição de cadeirante, estava em cadeira de roda, de repente ele fica em pé, de repente ele está noutra postura, né? Então, isso me chamou a atenção. É isso. Obrigada. E a reação dele também, né, quando ele soube da neta que era lésbica, assim, é uma reação que eles não esperavam essa reação. É. Né? Então, é É legal mesmo. interessante, Eu acho que do momento em que a palavra começa a circular ali entre eles, né, nos apontando mesmo para a importância dessa função simbolizante, eles vão se aproximando, né? Então, o avô, nesse encontro das 3 gerações, o avô é como se fosse um representante de um outro tempo, né, em que significante e significado é bem colado um com o outro, né? E, de repente, relação amorosa é igual à relação heterossexual, ponto, sem discussão, né? E, de repente, ele vai ali entrando, né, na condição da família, né, de se entenderem, de se aproximar, né, e o significante com o significado, né, mais frouxo, né, marca do nosso tempo, permite novas possibilidades, novas invenções, né, de, por exemplo, a gente pensar assim, relações amorosas, né, igual heterossexual, homossexual, transexual e por aí vai, né? Então, eu acho que é uma passagem que vocês estão destacando, Marta, Cássia, muito interessante mesmo, né? E o que a Regiana fala a respeito, né, da gente ver, às vezes, o mesmo contexto, mas com caminhos diferentes, né, em função de uma ressignificação, isso que a psicanálise vem para poder nos oferecer, é muito legal. Por exemplo, quando a Joy fala o nothing matters, né? Nada importa, né? Da Joy, era num contexto absolutamente, né, traumático, doído, né? Representante lá da pulsão de morte que eu coloquei no meu texto. E, de repente, a Evelyn fala a mesma fala para a filha no final, nada importa, né? Mas para ela dizer que elas estão juntas, que ela já tem condição de significar aquele caminho que ela está podendo realmente deixar para trás,
né? No que o artigo lá do Érico Andrade, que o Lucas me aplicou, né, Lucas? Ele fala um desbotamento da identidade, né? Você abrir mão de determinadas fantasias para poder ter condição, né, de deixar outras possibilidades de ser você mesmo aparecerem, brotarem, né? Legal, gente. Só para a gente finalizar, é interessante, eu esqueci de falar nisso. O pessoal do Enquadrando, eles fizeram uma análise interessante, né? Que os multiversos da Evelyn têm essa conotação dos arrependimentos das escolhas do passado. E os multiversos da Joy, como ela é jovem, todas as possibilidades do futuro. Uma análise. Eles têm vários episódios, os pessoais são muito bons. Quem sabe um dia a gente faz um canais com eles. Agora, Lucas, eu acho legal isso, né? Para a gente, assim, eu pelo menos a minha leitura tende a ir por esse lado, né? Que independente do multiverso da Evelyn dizer respeito ao passado e os multiversos da Joy dizer respeito ao futuro, eu acho que se ela não supera essa fantasia, né, esse ideal narcísico de uma completude, né, a tendência é o sofrimento psíquico, né? Ou seja, o arrependimento a respeito das possibilidades passadas, ele precisa ser vivido com a constatação de que a gente tem uma condição de falta mesmo, que é inerente a gente, né? E se a gente não consegue simbolizar isso, a gente não fica apto, né, a fazer escolhas e seguir um caminho, né? Ainda que esse caminho, muitas vezes, a gente volta atrás, pega outro, né? E o mesmo vale para a ideia de futuro, né? Às vezes a gente aqui no consultório, né, atendendo jovens, né, com tanta, né, o ideal, né, egóico, o ideal narcísico é tão grande que ele se perde em meio a tanta possibilidade que ele tem, né, e fica assim um tanto encalhado, ele corre esse risco, né? Agora a gente continua na mesa de algum bar, conversando sobre filme. Ia ser bom, né? Muito bom ouvir vocês. Muito bom te ouvir, Flávio. Adorei. Obrigado, Cássia, legal. Eu também gostei muito, né? Lucas. Muito bom. Ai, obrigada, então, gente. Né? Que venha o próximo, né? Obrigado também, Regina, por ter coordenado para a gente. E Obrigado, Regiana. Muito bom. Ano que vem estaremos de volta com mais filmes aí. Vamos pensar. Valeu. Esse foi o último do ano. Desse ano. Fechando com chave de ouro, então. Foi ótimo. Como diz a Marta, que bom que ela pôde confiar na indicação e na capacidade dela de aguentar, porque valeu muito a pena mesmo. Surpreendente. Marta, e só para finalizar assim, e compartilhando um pouco o que a Cássia falou, eu realmente me senti numa praça de alimentação de um shopping lotado. Eu não sei para vocês, mas para mim é uma experiência que não é agradável. Não, então eu também tive as mesmas dúvidas, né? E falei, gente, o que nós fomos arrumar com esse filme? Né? O que é muito legal, né? Porque todos nós fomos muito bem surpreendidos, né? Eu diria. Valeu demais. Foi uma experiência forte, né, gente? Foi. Grande abraço para todo mundo. Nos vemos um beijo, gente. Bom sábado. Para nós. Tchau, tchau. Tchau.